Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto Conquistar. Eu sou o professor Jean Nobre de Matemática e juntos nós iremos estudar um novo conteúdo matemático nessa nossa aula. E eu já gostaria de te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais. Confere aí comigo, ó. @Centro de Mídias _AM, hashtag Projeto Conquistar Seducan, tá bom? Segue a gente lá nas nossas redes sociais que você vai gostar do nosso conteúdo. Então, vamos à nossa aula. Aí está, ó. Na nossa aula de número 1, iremos falar sobre as curvas nos objetos, ok? O objeto de conhecimento da nossa aula são os corpos redondos, tudo bem? Então, vamos para a nossa dúvida. Você já ouviu falar em sólidos de revolução? E em corpos redondos? São essas dúvidas que a gente vai tirar na nossa aula. Então vamos ao nosso Tira Dúvidas. Vamos então ver quais são as definições de corpos redondos para a gente responder a nossa dúvida. Confere comigo na cartela, onde nós temos a definição de corpos redondos. Corpos redondos na matemática, pessoal, nada mais é, ou nada mais são, do que figuras geométricas que têm o seu corpo arredondado, tá? Por exemplo, um cilindro, você acha que ele é considerado um poliedro ou ele é considerado um corpo redondo? Né? Ora, um cilindro, ele é considerado um corpo redondo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele é considerado um corpo redondo. Observa que nós não temos uma face no cilindro, diferente dos poliedros, né? Então, por esse motivo, ele é tido como um corpo redondo. Mas veja a definição de corpo redondo, ó. Também chamados de sólidos de revolução. Então, na hora que você estiver estudando lá no livro de matemática, e você vê essa expressão, sólidos de revolução, você já sabe que isso se refere a corpos redondos, tá? São objetos de estudo da geometria espacial. Eles são sólidos geométricos que possuem superfícies arredondadas e estão bastante presentes no nosso dia a dia. Os sólidos geométricos considerados corpos redondos são, olha só, exemplos de sólidos geométricos, né? Que são os corpos redondos. A esfera, o cilindro que eu acabei de mostrar para vocês, olha aqui o cone, ó, o chapeuzinho do palhaço, né? Então são objetos que estão no nosso dia a dia. Esfera, uma bola de futebol, uma bola de vôlei. Cilindro, uma garrafinha de refrigerante. Um cone, o chapeuzinho do palhaço, né? Então são objetos que estão presentes no nosso dia a dia. Cada um deles possui fórmulas específicas para cálculo de sua área, tá? De sua área e volume, tudo bem? Olha aqui alguns exemplos de corpos redondos. Vejam só, olha aqui, ó, a nossa esfera, né, polida, bonita. Temos aqui também um cilindro, temos aqui um cone. Veja, todos são corpos que têm a sua forma arredondada, tudo bem? Vamos então para a nossa próxima definição aqui. O que são corpos redondos? Olha só. Chamamos de corpos redondos os sólidos geométricos que possuem suas superfícies curvas. Olha só, superfícies curvas. Foi o que nós acabamos de ver nessa imagem, né? Veja que nós não temos nenhuma face, né? Toda a sua forma ela é curva. Eles também são conhecidos como sólidos de revolução, por serem construídos a partir da rotação de uma figura plana, ok? Então veja, um corpo redondo ou um sólido de revolução, ele
vai surgir a partir de uma figura plana, tá? Uma figura plana ela tem apenas duas dimensões. Quando eu acrescento uma terceira dimensão e faço um giro nessa figura, né, nós dizemos que nós temos um sólido de revolução. Tudo bem? Vamos voltar para a nossa definição então para a gente seguir. Então olha só, os corpos redondos são bastante presentes no dia a dia. É possível percebê-los numa lata, olha só, lata de refrigerante, que tem o formato cilíndrico, numa bola de futebol, ok? Que possui o formato esférico, e também num chapéu de festa infantil, né, que são os cones, ok? Então, estão presentes no nosso dia a dia. Olha aqui a definição de cone. É um sólido de revolução caracterizado por um círculo com base. Esse sólido geométrico é construído a partir da rotação de um triângulo. Então veja, olha como foi que nasceu o nosso cone. Era um triângulo, onde nós acrescentamos uma terceira dimensão, fizemos um giro nessa figura, ou nesse sólido geométrico, e a partir daí deu-se origem ao cone, tudo bem? Um cone pode ser reto, ou ainda ele pode ser oblíquo. Vamos ver aqui a definição de um cone reto e de um cone oblíquo. Então observem aqui no nosso cenário, né, que nós temos dois cones, tudo bem? Esse cone amarelo, ele é um cone oblíquo. Por quê? Observa que existe uma diferença nesses dois cones. Esse amarelo, ele está um pouco mais inclinado, não é verdade? Ele está um pouquinho mais inclinado. O outro, o verde, ele está na posição que nós chamamos de perpendicular ao eixo X, ao solo, ao chão. Então, esse primeiro amarelo aqui é chamado de cone oblíquo, porque ele tem esse pequeno tombamento, vamos dizer assim. E o outro, que é um cone reto, tá? Ele não possui nenhum grau de inclinação. Bacana? Então, quando você estiver estudando lá no livro de matemática, né, e ver essa expressão oblíquo ou reto, seja para qualquer figura, tá? Você já sabe que oblíquo é aquela que tem algum grau de inclinação em relação ao eixo X, e o reto está sempre perpendicular ao eixo X. Bacana? Na próxima animação, nós vemos aqui o nosso cone reto. Percebam que o cone reto ele tem ali algumas partes. Nós temos a base, né? E temos a sua altura, que nós chamamos de eixo. Então, da base até o vértice lá em cima, né, nós temos ali o eixo. E ainda temos o raio, tá? Como ele nasceu ali a partir de um círculo, né, então nós temos naturalmente um raio nesse círculo ou nessa circunferência. Bacana? O cone oblíquo agora, esse amarelinho, tá? Ele é composto pelas mesmas partes, porém ele tem ali um grau de inclinação conforme eu falei para vocês, tá? Nós podemos, a partir desse sólido de revolução, tá? Desse corpo arredondado, nós podemos fazer o que nós chamamos de planificação. Então imagina só você pegar uma caixa de papelão, abrir essa caixa e esticá-la no chão. Você fez uma planificação. Ela era um cubo, né? Depois que você abriu e colocou no chão, ela virou ali uma planificação. A mesma coisa nós conseguimos fazer com um cone, por exemplo. A gente abre a lateral dele, tá? Olha o que vai acontecer quando a gente abrir a lateral desse cone. Olha só, temos aí a planificação. Então ele vai ficar ali uma parte parecida com um triângulo, né? E essa outra região aqui de baixo, né, é a base do nosso cone. Entendido? Então, planificação de um sólido geométrico. Vamos voltar agora para a nossa cartela para a gente ver um pouquinho sobre o cilindro. Dá uma olhadinha aí, ó. É caracterizado por ter duas bases circulares, tá, de mesmo raio.
Assim como o cone, o cilindro pode ser classificado como reto ou oblíquo, tudo bem? Vamos aqui para o nosso cenário novamente. Vejam, mesma ideia, tá? Tenho um sólido de revolução, ok? Esse sólido de revolução possui uma base, né? Possui uma altura, possui também um raio, ok? Mas nós conseguimos planificar esse cilindro também. Dá uma olhadinha, olha como é que vai ficar a planificação dele, ó, depois que a gente abrir, né? Pode planificar. Ó, temos a base, temos a área lateral e temos também a outra base lá do outro lado, ok? Vamos ver agora a esfera. Acompanha comigo a esfera na cartela, onde nós temos o seguinte: diferente dos sólidos anteriores, a esfera não possui uma base circular. Ela é construída a partir da rotação de uma semicircunferência, ok? Vamos ver então a nossa esfera. Dá uma olhadinha, ó. A esfera, a famosa bola, né? Então, nós teremos ali um centro, que é representado pelo C, né? E desse centro até uma das suas laterais, vamos dizer assim, né? Temos ali a sua, está se representando com A. Então, eu tenho uma semi-reta que sai do centro e vai até um dos lados dessa nossa esfera, ok? Então, a esfera a gente não consegue planificá-la, tá? Porque a gente não consegue ter uma área de base, ok? É o único sólido geométrico que tem essa característica em particular, tudo bem? Bom, vamos então para o nosso checklist do conteúdo. Muito bem, eu já te mostrei os conceitos dos sólidos de revolução, nós já visualizamos como esses sólidos são apresentados, vimos também a sua planificação. Agora a gente vai fazer um pequeno checklist de tudo que nós falamos até agora. Dá uma olhadinha. Então nós temos aí os corpos redondos, ok? De novo, ó. Também chamados de sólidos de revolução. Então não te esquece, toda vez que você vê essa expressão nos livros de matemática ou nos vídeos que você estiver assistindo, tá? Sólido de revolução, por quê? Porque a partir de uma figura plana, olha só, vamos fazer aqui um cubo, por exemplo. Como é que a gente faz um cubo, professor? Você faz um quadrado, marca 4 pontos, olha só, liga esses 4 pontos, tudo bem? Aí você junta os cantinhos aqui, né, os vértices, olha só. Temos um cubo. Mas observa que esse cubo, ele nasceu a partir de quê? De um quadrado. Não é verdade? Ele nasceu a partir de um quadrado. Então, um quadrado, ele é uma figura que tem duas dimensões, é uma figura 2D. O cubo, ele é uma figura que tem 3 dimensões, 3D. Professor, mas eu nunca entendi essa definição de dimensão, né? O que é uma dimensão? Veja, o cubo eu tenho 3 medidas. Eu tenho essa medida aqui, vamos supor 4 centímetros. Tenho essa outra medida aqui que também vale 4 centímetros, já que é um cubo, né? E tenho essa outra medida que também vale 4 centímetros. Então eu tenho 4 medidas. No caso de um quadrado, eu só tenho 2 medidas, ou seja, 2 dimensões. Tudo bem? Mas por que sólido de revolução, professor? Imagina só se eu pegasse esse cubo, eu vou pegar esse cubo e vou girar no sentido aqui, sei lá, anti-horário. Imagina só a gente girando esse cubo. Quando a gente girar esse cubo, tá? Nós teremos aí um efeito como se a gente estivesse olhando uma figura redonda, tá? Como se fosse um corpo arredondado, mas quando a gente para de girar, ele vira novamente um cubo, entenderam? Então, a partir dessa rotação, a gente obtém um corpo redondo, tudo bem? Olha o cone. Então, quais são os corpos redondos, né? Cone, sólido de revolução, caracterizado por ter
um círculo como base, tá? Então é o chapeuzinho do palhaço, né? Onde você tem na base dele um círculo. E o cilindro? O cilindro é caracterizado por ter duas bases. Então imagina uma latinha de refrigerante. Tem a parte de cima e tem a parte de baixo, são as bases, tudo bem? São bases circulares e, claro, essa base circular, ela terá um raio. O que é um raio, né? Ele sai do centro desse círculo e vai até a sua extremidade. Então, todo círculo ou toda a circunferência nós teremos um raio e nós teremos também um diâmetro. E a esfera não possui uma base circular. Veja, não possui uma base circular. Vocês viram agora há pouco que a gente não conseguiu planificar a esfera ali no nosso cenário virtual, né? Nós planificamos o cilindro, planificamos o cone, mas não conseguimos planificar a esfera, justamente por ausência dessa base circular. Muito bem, pessoal. Então, isso aí foi o nosso checklist. Vamos agora para a nossa dica. Professor, tem uma dica para essa aula? Tem sim. Acompanha comigo. Então, anota aí, né? Veja, diferença entre área e volume. Você já parou para se perguntar o que é área e o que é volume de uma figura ou de um sólido de revolução? Duas coisas, pessoal. Uma figura 2D, ela tem ou não tem volume? O que você acha? Figura 2D, tem ou não tem volume? Não, não tem. Ok? Figura 3D, ou figura 2D no caso, né? Ela não possui um volume. Não esquece desse detalhe, tá? Por quê? Porque para eu ter um volume, eu preciso de uma figura 3D. Ou seja, com 3 dimensões. Tudo bem? Com 3 dimensões, ok. Eu tenho volume. E na área? A área basta eu ter uma figura com 2 dimensões. Por quê? Porque para eu calcular a área, eu só preciso de 2 informações. Por exemplo, eu tenho aí um quadrado, né? Eu preciso calcular a área desse quadrado. Como é que eu como é que eu realizo o cálculo da área do quadrado, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 3 centímetros desse lado e tenho 3 centímetros aqui. Basta eu multiplicar esses dois valores, eu tenho a área. Tudo bem? Você já deve ter se perguntado qual a diferença entre área e volume de um corpo redondo. A melhor forma de nós entendermos isso é pensando no objeto em 2 e 3 dimensões, que foi o que nós acabamos de conversar, né? Quando o objeto tem apenas 2 dimensões, por exemplo, largura e o comprimento, dizemos que ali existe uma área, ok? Pois não é possível ocupar mais que aquele espaço. Então, uma folha de papel, por exemplo, pessoal, o que você acha? Uma folha de papel é um objeto que tem 2 ou 3 dimensões, né? Uma folha de papel é um objeto que possui apenas 2 dimensões. Nós não temos a terceira dimensão. Quando eu coloco uma terceira dimensão numa folha de papel, por exemplo, eu consigo formar o quê? Uma caixa, né? Eu coloco ali uma altura nessa folha de papel, com isso eu tenho o surgimento de uma caixa, ok? Mas até então, somente com 2 medidas, eu não tenho um volume, e sim apenas uma área. Quando o objeto possui 3 dimensões, olha só, largura, um comprimento e uma altura, dizemos que naquele objeto há um volume, já que é possível depositar nesse objeto uma capacidade qualquer. Então, trouxemos aí, né, o exemplo da caixa de papelão, por exemplo. Ok?
Vamos então para o encerramento da nossa aula. Pessoal, essa daí foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, um conteúdo muito bacana, interessante, que faz parte do nosso dia a dia. Nós temos vários objetos, né, que nós podemos ali relacionar com corpos redondos, tá? Então, aproveita esse conteúdo. Não te esquece também de nos seguir nas nossas redes sociais, anota aí, @centrodemídias_am. Temos a nossa hashtag também, Projeto Conquistar Seducam. Pessoal, valeu, um abraço e até a próxima.